O primeiro ponto, você falou sobre que ela acolheu a história, não foi? Sobre ela ser órfã, de pai e mãe. O segundo ponto, você falou dela não ter revelado a origem. Você falou aqui sobre a questão do glamour, mas que na verdade não era nada de glamour, que foi um processo difícil, doloroso. E essa ideia de glamour é interessante que a gente pode entender que quem está de fora pensa isso. Muitas pessoas pensam, por exemplo, isso sobre quem está no altar pregando, ministrando, né? Não pensam, olham só de fora, não vê só o glamour daquele ministério, por exemplo, ou profissão, mas não sabem por dentro como que é, né? Dentro do processo terapêutico também é assim. Nós, como terapeutas, né, as pessoas olham, isso aqui legal, terapeuta, psicanalista, mas dentro do nosso dia a dia é um dia a dia árduo, é um dia a dia difícil, é um dia a dia, às vezes, até cansativo, né? Das histórias, das situações que a gente enfrenta, que a gente se depara. Então, assim, esse glamour, né? Tirar da mente de que o processo, de que o propósito nem sempre é glamour. A pessoa diz paga preço para estar ali, naquela posição. Aí você falou sobre o ambiente opressor. Muito forte, né? Quando você falou da gaiola. Então, muitas pessoas estão em um ambiente opressor e um ambiente que a gaiola está aberta, até também aquela cordinha, né? Não sei se você já viu essa dinâmica também, essa foto. Tinha uma foto, um vídeo de um elefante que ele já tinha sido desamarrado de uma árvore, eu acho que é algo assim, ele estava amarrado só numa cadeira, mas ainda assim ele ficava só ali, em torno daquilo ali, porque ele não, na verdade, não sabia a força que tinha, né? A força que ele tem. E aí ele idealizou que estava preso ainda. E aí você falou sobre capacidade. Muitas pessoas estão presas, muitas mulheres, porque na verdade nem conhecem suas próprias capacidades. Não tem a ciência, o conhecimento do quanto são capazes sim, que podem sim. E às vezes é nessas dificuldades que essas capacidades são desenvolvidas na gente. Mas o medo paralisa. Né? Quantas coisas eu já consegui descobrir que eu sabia em meio a uma dificuldade? E aí eu lembrei, né, aqui você falando isso, porque essa questão, né, quando eu falei de toda a liberdade, ela gera uma responsabilidade, e a gente vai hoje pro nosso cotidiano, cada vez mais a vida adulta está começando mais tarde, né? Hoje a neurociência vai dizer que o amadurecimento do cérebro, se eu não me engano, é 23, 24 anos. E a gente vê, às vezes, atendo isso na clínica, adultos vivendo ainda na dependência de pai e mãe, no sentido que aí a gente vai lá para a primeira infância, né? Não foi desenvolvida talvez essa autonomia, né? Na própria criança. Então ela vai ali crescendo, sempre dependente de alguém, e isso se arrasta para a vida adulta. Uhum. Então ela É não verdade. percebe que está nesse lugar, muitas vezes é inconsciente. Uhum. É verdade. Eu dou sempre esse exemplo, quando eu atendo, por exemplo, mães que, quando os filhos estão adultos, querem fazer desprender. Mas, na verdade, foram elas mesmas que criaram esse cenário. E eu estava assim nessa condição há uns anos atrás. Por exemplo, eu fui tirar a blusa da minha filha, que hoje tem 10, na época eu devia ter uns 7. Fui tirar a blusa dela para colocar outra, e ela falou assim: mãe, eu sei colocar. E eu falei: gente, é verdade, a gente vive no automático e a gente não percebe que as coisas estão avançando, as coisas estão. E aí eu mesmo colocando a blusa e a gente mãe não percebe que a criança já tem a capacidade de botar a própria roupa, de tomar o próprio banho, de comer a própria comida, e a gente vai fazendo. Dá 10 anos, dá 12 anos, dá 15 anos, e às vezes até chegou na maturidade de conseguir um emprego já com 18, 19 anos, e a gente está ali tratando como um bebê. Até de estimular, né, Monique? Porque a gente, às vezes, como mães e pai, assume esse papel de autoridade, e às vezes a gente também vem de uma criação muito rígida, onde a gente não tinha voz, não tinha o direito de escolha, era o que o pai e mãe mandava. A gente reproduz isso nos filhos. Então, assim, às vezes eu vejo adultos que não sabem o que quer, não sabem do que gostam, não têm uma identidade resolvida, porque às vezes Uhum. nunca puderam fazer escolhas, sabe? Sempre Uhum. fizeram escolhas para eles, eles não desenvolveram essa parte da identidade. Então, assim, como tudo está ligado, né, a nossa infância, né? Então, às vezes, a gente, como pai e mãe, é orientar, mas perguntar para o filho o que você gosta, porque não necessariamente ele vai gostar do que você gosta. Ele vai querer Uhum. botar a cor da roupa que você quer, que a menina bote, o modelo do vestido da criança. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai desenvolvendo, né? A identidade e a autonomia dessa criança, para que cresça um adulto livre, né? Uhum. É porque isso também mexe em nós, né? As mães controladoras, por exemplo, você tem muita dificuldade de deixar a criança escolher, por exemplo, qual a roupa que ela vai sair, porque elas querem que seja aquela que elas querem. E não entende que já está na idade de deixar a criança definir e escolher. Então, esse controle excessivo também contribui um pouquinho. Aí, o terceiro ponto que você trouxe foi a birra, o processo que é necessário, sobre suportar o processo, sobre a gente entender que continuar é mais difícil, por isso que a gente tem a tendência a querer desistir. E aí eu falei sobre desistir, sobre que desistir é mais fácil, né, do que continuar.
mas que muitas das vezes nós deixamos com essa desistência, sementes que a gente plantou com tanto esforço, a gente deixa para lá, né? E o quarto ponto que você falou foi, quando o favor de Deus nos alcança, ele também alcança os outros, por consequência, né? Então, esse favor que alcançou Esther, ele também alcançou os outros, né? Por consequência. Muito legal, interessante. A gente perceber que, igual você falou, eu estou aqui, a gente está fazendo essa live, você está aqui, e Deus, ele alcançou, apesar de não ter ficado gravado, mas quem estava aqui, né, desde o início, foi alcançado por tudo que a gente falou. Então, é muito importante entendermos que nós podemos ser influências, sim, para as pessoas. Porque quando a graça de Deus nos alcança, é para ser estendida para outras pessoas, sim. Né? Faz parte do nosso propósito. A graça de Deus nos alcançou, vamos estender isso. Seja você sabe falar bem, ou seja você sabe cantar, louvar bem, seja você sabe servir, seja você sabe fazer uma boa comida na igreja, então faça. Certa vez eu falei isso na minha igreja. Ah, mas eu não sei cantar, não sei pregar, não, mas você sabe fazer uma comida legal. Então, do jeito que a igreja faz quentinha, do jeito que a igreja faz uma cantina, esteja lá, sirva de alguma forma. Então, essa graça que às vezes estão em pequenas coisas também, que às vezes não são notórias, não é um trono, não é um palco, não é um altar, mas às vezes são coisas escondidas, né? Que às vezes a gente pensa que não tem ninguém vendo, não tem ninguém notando, mas a graça de Deus te alcançou ali. Quem está na mídia, quem está no som, quem limpa a igreja antes do culto começar, quem limpa quando todo mundo vai embora. Ela não buscava holofote, né? Muito interessante falar sobre isso, porque ela foi, conforme você me falou, não foi um concurso, ela teve que ir, ela foi obrigada a ir, e ela nem sabia que ia ter que ser ali a causadora digamos, da salvação, da linhagem, né, dos judeus. E ela não buscou isso, ela só estava obedecendo. Então aqui a gente também entende essa história de obediência, né, Fernanda? Ela só obedeceu, e ela só foi seguindo, ela foi cumprindo, ela foi fazendo. E aí Deus a colocou, como o próprio primo dela falou, quem sabe, né? Tem um versículo que fala, quem sabe foi para isso, foi para esse momento, essa libertação, para essa questão de intervir, falar por nós, que Deus colocou você aí nesse lugar. Então, talvez você que está assistindo possa estar em cenário, em um ambiente que hoje você não está entendendo, mas o momento, o propósito de Deus vai ser revelado na sua vida e você vai entender o porquê que você está nesse cenário, porque Deus não vai te colocar em um ambiente, como nós falamos, desconfortável, opressor, tem que suportar os processos, Deus não vai te colocar lá à toa. Ele tem um propósito na sua vida. Né? Ele tem um propósito na minha vida, da Fernanda e da sua que está ouvindo esse final de live. Né? Então, saiba que ele tem um propósito. Então, Estela nos ensina que propósito exige, como a Fernanda falou, posicionamento. Ela se posicionou em obediência, também em silêncio, e ela conseguiu cumprir o propósito que Deus tinha com ela naquele lugar. Ela ensina que a graça, né, de Deus estava sobre ela e alcançou os outros. Então, que a graça do Senhor que está sobre você também alcance outras pessoas. Que a graça que está em você também alcance outras pessoas. No caso, ficou faltando alguns tópicos, realmente. da gente continuar, né? Começa como muda, escondida, e ela termina como estrela, foi o que você falou. Ela começou calada, mas depois ela teve que falar. Então, a sabedoria dela de se calar e de falar no momento certo é isso, é o próprio nome dela. Começou escondida, mas depois ela se revelou. É esse o ensinamento para as nossas vidas, né? Não, se você, né, quiser me encontrar aí, né, minha página profissional é Haja Luz, Espaço Terapêutico. E você encontra lá conteúdo emocional, tem um espaço ali a Estrada São João Caxias, que não é a Estrada São João Caxias, é a Avenida Arthur Antônio Sendas, eu continuo falando Estrada São João Caxias. E você pode me encontrar aí no Instagram, no Haja Luz Espaço Terapêutico, para qualquer informação, terapia, enfim, palestra. Eu que agradeço o convite, tá, Monique? Que bom, parabéns por você que está assistindo aqui também. Ficou até o final com a gente. Que Deus te abençoe também grandiosamente, tá? Desejo uma ótima noite a todas. E terça que vem estamos aqui. Lembrando que se você estiver no grupo da Escola Mulher Magistério, você vai receber o resumo de tudo. Tudo que a gente falou aqui, eu anotei. Tudo que a Fê falou, os pontos mais importantes, você vai receber o resumo. Para entrar no grupo, é só você clicar aqui na bio, né, no meu Instagram, e clicar. Vai estar lá, tem um site oficial da Escola Mulher Majestosa, e lá vai estar todos os links, tá? Link de curso, link das lives. Aí você vai, clica lá, entra no grupo, vai ser uma bênção. O grupo é gratuito, e eu tento ali alimentar diariamente aquele grupo com reflexões, tá? Tem o mini curso gratuito também, tá lá no site da Escola Mulher Majestosa, então fica à vontade, você possa ser abençoado com esses conteúdos, tá? Então é isso. Então, tchau, Cláudia, Joyce. Joyce, um beijo, Joyce. Kátia. Então tá bom. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, Fê. Fica com Deus.